Olá, tudo bem? Sou o Dr. Pedro Ducati. Hoje eu quero conversar com vocês sobre prevenção de hérnia incisional. E sim, hérnia incisional é prevenível. A formação de uma hérnia incisional, ela acontece de maneira multifatorial. Uma hérnia onde que tem um local prévio de cirurgia. E a lista dos fatores de risco, por mais que seja grande, ela não é muito extensa. Então a gente tem de maneira muito conhecida quais os fatores que predispõem à formação de uma hérnia no local de uma cirurgia. O que é mais interessante, os principais fatores envolvidos nisso é a técnica operatória. Então, os cirurgiões, eles subestimam a formação de hérnias na técnica que eles utilizam para fechar a parede abdominal. Isso impacta significativamente na formação da hérnia incisional, nas eviscerações e aumenta muito tanto a morbidade quanto a mortalidade da cirurgia. Então, isso é muito interessante você distribuir isso, espalhar para quem você conheça de cirurgião, quem for te operar, residente, para que a pessoa passe a entender melhor como que funciona a formação da hérnia incisional, para que esse número diminua e a gente tenha cada vez menos hérnias incisionais aí no mundo. Primeira coisa é o fechamento da parede abdominal. Isso envolve a técnica e o material que é utilizado para fechar a barriga. E o material aí vai ser como o medicamento, o fio e a agulha utilizado. Tanto a técnica quanto o material, a gente pode falar que é o fármaco, o medicamento do cirurgião. Se eles forem empregados de maneira melhor, isso vai ter resultados melhores. Quando a gente fala de maneira histórica, aí a cirurgia ganhou muito destaque, a cirurgia abdominal, no século XX, e a gente consegue ver historicamente isso, como é que era o fechamento das incisões do abdômen. Primeiramente, eram estruturas em massa, que a gente chama, que pegavam diversos tecidos, músculo, aponeurose, tecido subcutâneo. Eles eram feitos em dois planos. Primeiro uma camada no peritônio, que é a camada que reveste as vísceras, e depois a camada músculo-aponeurótica. Era utilizada a sutura com pontos separados, sutura interrompida, pontos grosseiros de 2,5 a 4 centímetros de tecido, distando aí 1 a 2 centímetros entre os pontos. E utilizavam-se fios e agulhas calibrosas, principalmente no começo da cirurgia no século XX. Os fios eram muito de algodão, de seda e de catgut, que é um material de proteína animal. Bom, com isso a gente vai analisar cada um desses pontos e como que a cirurgia avançou, como a gente tem na ciência, avançou durante o século para a gente chegar no que a gente conhece hoje e o que é melhor para ser realizado em uma cirurgia atualmente. A primeira pergunta é se eu vou fechar isso em uma ou duas camadas. O racional antigamente que era utilizado era se você abriu, fecha. Então todas as camadas que você abriu, então você vai ter que fechar para poder conseguir deixar isso da maneira mais natural possível. A intenção também era reduzir a formação de aderências nessa cicatriz. E a gente tem um primeiro ensaio clínico randomizado, que aí é um topo das evidências científicas que a gente tem disponível, de 1977, que comparou o fechamento em duas camadas de peritônio e músculo com apenas a camada músculo-aponeurótica. E ele não viu diferença, ele viu que a deiscência dessa estrutura acontecia em um grupo em 6,8% e em outro grupo 7,3%. Isso foi corroborado mais recentemente, em 2013, com uma revisão sistemática da Cochrane sobre o assunto e concluiu que a gente não precisa fechar peritônio, então hoje em dia não é necessário essa etapa no fechamento. O segundo pensamento é: eu vou fazer uma sutura contínua ou uma sutura interrompida? Quando a cirurgia foi pensada, o fechamento foi pensado, o racional por trás do assunto era que a sutura interrompida deixava menos material de síntese, menos corpo estranho no organismo, como eram pontos inabsorvíveis em sua maioria, e deixando menos material de síntese, eu formo menos granulomas, tendo menos infecção crônica, menos sinos, que a gente chama. Olha que interessante, um estudo experimental, teve um autor que conseguiu provar matematicamente que o nó
ele deixa no organismo mais fio do que a diagonal de uma sutura interrompida. Pensando nisso, outra objeção era que os pontos de maneira contínua, eles poderiam se afrouxar e diminuir a força dos pontos. E isso não se observou nem em coelhos, a diminuição da força têncil ali dos tecidos, e também em revisões sistemáticas da literatura, a gente não observou essa diferença. Ou seja, a sutura contínua, ela é mais fácil, mais rápida de fazer e tem muitos benefícios a mais do que a sutura interrompida, que é hoje o padrão que a gente faz. Que fio que eu vou utilizar? Essa é uma pergunta legítima que eu recebo dos meus residentes toda vez que a gente vai operar. Doutor, que fio que o senhor prefere? Qual fio que é melhor? Se eu for pensar em um fio ou outro, qual que vai ser melhor? E essa pergunta foi respondida aí na década de 1980 com alguns ensaios clínicos randomizados, e a partir disso também a cada novo polímero sintético que foi desenvolvido para confecção de fios, eles desenvolveram outros ensaios clínicos para responder essas perguntas. Interessante que um ensaio clínico holandês comparou os fios do Vicryl, do PDS e do nylon em mais ou menos 1.500 pacientes. O que eles conseguiram observar com isso? 2 pontos interessantes. A gente observa uma menor incidência de hernia incisional nos fios tanto inabsorvíveis quanto os fios absorvíveis de longa duração, ou seja, mais hernia incisional naqueles fios de curta duração. E outra coisa interessante também, outra informação, é que o fio inabsorvível ele vai causar mais dor crônica e mais infecção, que a gente chama de sinus. Basicamente, a gente observa que a parede abdominal ela recupera mais da metade de sua força têncil, mais de 50%, em 8 semanas. E o Vicryl, que é um fio de absorção rápida, por exemplo, ele perde 100% de sua capacidade em 4 semanas. Então esse paciente, aí, após 2, 3 semanas, ele está ainda com a cicatriz muito frágil, mas o fio também não dá mais conta de toda a tração necessária e exigida pela ferida. Isso acaba formando hérnias. Quando eu vou utilizar qual fio, também é outra pergunta. Qual que é melhor, absorvível ou inabsorvível? Uma revisão chamada de match review, que ela observou? Que ela não encontrou diferença entre fios absorvíveis de curta, longa duração ou inabsorvível. Talvez pela seleção dos estudos, isso que é importante. Se a gente pegar diversos estudos científicos, eles podem dar informações diferentes, mas talvez pela seleção dos estudos dessa revisão, ela não encontrou essa diferença. Apesar disso, uma revisão e uma meta-análise da Cochrane também corroborou com essa decisão de que não tem muita diferença, mas ainda o que é recomendado pela Sociedade Europeia de Hérnias é o uso ainda de fios absorvíveis de longa duração, que é o que a gente tende a utilizar tanto por tecnologia quanto por resultado e na maioria dos estudos. O fio ser multi ou monofilamentar é uma discussão que ultimamente perdeu muito sentido. Isso era uma discussão antiga, mas hoje em dia todos os fios absorvíveis de longa duração são monofilamentares. O que a gente tem mais recente, do material mais moderno, é o polihidroxibutirato. Hoje ele é disponível, é o Monomax. Em estudos clínicos ele não é inferior ao PDS. Ele é um fio de absorção ultra longa, então a absorção dele ocorre em mais de 1 ano e ele mantém a força têncil dele em torno de 50% dela por mais de 100 dias, em comparação com outro fio que a gente tem, que é a polidioxanona, que tem uma duração de força têncil de 50% em 40 dias. E para o abdômen, olha que interessante, é um fio de alta elasticidade. Então, se o abdômen distender, esse fio vai distender junto e não vai nem se romper nem rasgar o tecido. Outra pergunta legítima e interessante é que tipo de nó utilizar. Bom, o racional por trás disso é a maioria dos cirurgiões e quem trabalha com cordas e fios, é o medo do nó desatar. Então, que nó que eu vou fazer, que força
que eu vou ter que fazer para o nó não desatar. Interessante que, pensando nisso, foi desenvolvido um estudo experimental que viu que o desatamento do nó ele acontece em apenas 26% dos casos. O que os cirurgiões não estavam esperando é que o nó abriu não porque ele desatou, mas porque o fio se rompeu. E isso acontece porque o nó, a região do nó, produz uma força de cisalhamento que reduz a força têncil do fio naquela região em mais de 40%. Então, o nó não desatava, mas ele estava sendo um ponto frágil para o fio. O que eles observaram é que tem alguns tipos de nó, que o pessoal chama de falsos nós, que não reduzem a força têncil do fio. E isso a gente observa em vários vídeos no YouTube ensinando isso, que são falsos nós, que não vão causar essa força de cisalhamento e não vão romper o fio nessa região. Por exemplo, no início fazer o nó half-blood ou no final o nó de Aberdeen. Quanta tensão utilizar na hora de confeccionar a sutura? O pessoal pensava que eu tinha que ter uma sutura, usar bastante força, apertar aquela sutura, porque a hérnia é causada pela frouxidão da sutura. A sutura ficou frouxa, por isso que causou a hérnia. E o que é interessante? A cicatriz, tecido aponeurótico é um tecido vivo. Se eu usar muita tensão, quanto mais força eu utilizo, mais apertado ficar minha sutura, menos circulação eu tenho, menos oxigênio chega na ferida e menos cicatriz eu tenho, menor a formação de colágeno. E o que eles observavam é que a relação dessa de quanto mais a tensão fica excessiva no fio e na sutura, mais frágil o tecido se torna. E aí isso cria uma nova pergunta para a gente. Como que eu vou conseguir utilizar uma tensão adequada nessa sutura, sem essa sutura desatar, sem ficar muito frouxa, mas também deixando o tecido ficar respirável, mas ficando seguro? Resposta para isso é diminuir a distância entre os pontos. Então, quanto mais próximos eu fizer, e isso vai aumentar a quantidade de fio que eu utilizo, menor vai ser a tensão que vai gerar nessa ferida e melhor vai ser essa cicatrização. Pensando nessa quantidade de fio, quanto que eu vou utilizar de fio? Quando a gente fala de medicamento, a gente fala, esse medicamento aqui tem tantos miligramas, o outro vai ter 100, esse aqui vai ter 200, então ele vai ser mais forte, a dose tóxica é tanto. Quando a gente fala em fio, a gente observa isso também. A gente tem uma quantidade de fio que a gente emprega na ferida. E é interessante que nos estudos o pessoal desenvolveu uma métrica que é a quantidade de fio utilizada, a distância de fio para o tamanho da ferida. Então a gente estabelece essa relação e é uma relação que apresenta uma correlação inversa com a hernia incisional. Quanto maior essa relação, quanto mais fio eu utilizo na ferida, menor a quantidade de hernia incisional. Objetivamente, se eu tenho uma relação de fio-ferida menor de 4:1, isso triplica a ocorrência de hernia incisional. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes nessa aula. Quanto mais fio eu empregar para fechar a parede abdominal, menos hernia incisional eu tenho. Por que isso acontece? Quando eu tenho uma distensão do abdômen, meu abdômen distende, a ferida vai aumentar e essa quantidade de fio não vai. Ela vai ser limitada. Então, se eu uso muito pouco fio, uma relação de 2, 3:1, quando esse abdômen distender aí 30%, esse fio vai transmitir maior tensão na ferida, isso vai promover isquemia, rasgar tecido, e isso vai levar a hernia incisional. E outra coisa que a gente observa é que essa relação de retorno aí para ter menos hernia incisional, ela tem um teto ali entre 6:1. E o que é interessante é que isso é comprovado por ensaios clínicos muito bons. Outra pergunta interessante é qual que é o calibre do fio, qual tipo de agulha que eu vou utilizar, e o que é interessante sobre isso é que não tem boa evidência na literatura sobre isso. A gente não sabe discutir isso com boas evidências, porque o que é interessante é que nos ensaios clínicos, a tendência de usar
tanto fios e agulhas menores são por vários vieses e várias consequências não intencionais. A gente tem nisso um viés de confusão, que é a técnica que a gente chama de small bites, que é a técnica que eu vou falar mais para frente, porque os idealizadores dessa técnica precisavam de uma agulha muito pequena para forçar os cirurgiões a pegar apenas a aponeurose, e eles só tinham essa agulha em fios de calibre menor, em calibre 2/0. E quando a gente fala de outro tipo de evidência, né, estudos em cadáveres não mostrou diferença em relação à resistência à tração do fio entre fios 1, 0 ou 2/0. E estudos experimentais também não viram diferenças, por exemplo, entre o PDS 2/0 e o PDS 1. Mas fica aí que a gente não tem boas evidências sobre o assunto. Como é que eu vou fazer esse ponto? Quanto de tecido que eu vou pegar? Que distância que eu dou entre um ponto e outro? Isso também é uma pergunta muito pertinente. E tudo isso é respondido pela técnica de small bites. Essa é uma técnica que o pessoal estava fazendo os estudos observou que para atingir uma relação de fio-ferida de 4:1, é fundamental a gente respeitar a quantidade de fio que eu vou, a quantidade de tecido que eu vou pegar numa sutura e a quantidade que eu vou espaçar entre os meus pontos. E o que é interessante, que eles compararam a pegada ali tradicional, mais robusta, com pontos maiores, com essa técnica de small bites, que é basicamente você dar pequenos pontos, abrangendo entre 5 e 9 milímetros de tecido, e distando os pontos entre eles 5 milímetros. Isso eu vou garantir, basicamente, uma relação de pelo menos 4:1 de fio-ferida. E quando eles compararam uma técnica e outra, experimentalmente, eles observaram que no primeiro momento, nos primeiros 4 dias, a resistência do tecido dos pontos mais grosseiros, entre 10 ou mais milímetros, os 4 primeiros dias, esse tecido foi mais resistente com esses pontos mais robustos. Mas a partir de 4 dias, pontos menores, a cada 3 ou 6 milímetros, a técnica foi superior e a ferida teve uma resistência maior, mostrando que essa ferida ela é um tecido vivo e dinâmico. Isso foi comprovado também clinicamente no Stitch Trial, e que foi um estudo multicêntrico, duplo cego, duplo mascarado, que comparou essas duas técnicas em pacientes submetidos à cirurgia aberta, e o que eles observaram foi uma redução absoluta de 8% a menos de hernia incisional em pacientes que utilizaram a técnica small bites, ou seja, apenas com isso eles reduziram globalmente 8% no risco de hernia incisional. Isso é muito grande. Isso dá para a gente um NNT, que é o número necessário para tratar, que é uma métrica aí de ensaios clínicos, de 1 para 12,5, ou seja, somente fazendo isso eu consigo evitar a hernia incisional em 1 a cada 12 pacientes, que é uma métrica muito boa. Todas as grandes intervenções terapêuticas para tratamento de saúde, se tivesse um número como esse, são números, vamos falar assim, salvadores aí na medicina. Passando de falar daí da sutura, uma outra coisa que a gente pode empregar para evitar que uma hérnia ocorra é usar tela. Não em quem já fez hérnia, mas em quem ainda não fez hérnia. Isso é um conceito muito interessante que nas últimas décadas isso foi muito estudado, e a gente observa estudos nas mais diversas áreas, sobre os mais diversos assuntos em cirurgias abertas. E o que esses estudos concentraram foi no emprego, em quando melhor utilizar essa tela que a gente chama de profilática, que a gente usa em quem vai ser submetido à cirurgia aberta, mas antes de desenvolver e para não desenvolver hernia incisional. E a grande pergunta que a gente fica é: quem vai se beneficiar do uso da tela profilática? A resposta é basicamente quem tem um alto risco dessa sutura abrir e formar uma hernia incisional. E para isso a gente usa na prática um score que a gente chama de score de Rotterdam,
Basicamente, a gente vai classificar esse paciente, ver qual que vai ser o risco dele em desenvolver uma hernia incisional com base em uma pontuação. Só para vocês entenderem, um paciente com um score de Rotterdam entre 4 e 6, ele vai ter 5,5% de chance de abrir os pontos ali no primeiro mês, entre 6 a 8 de score, 26%, e acima de 8, com um score acima de 8, um risco de desenvolver uma hernia incisional acima, aí por volta de 55%, então é bastante. Então assim, é uma tabela muito simples, esse score de Rotterdam, e a gente conseguiu modificar, a partir de estudos, modificá-lo para poder utilizar no pré-operatório e durante a avaliação, até mesmo durante a cirurgia, antes do fechamento, decidir se a gente vai ou não utilizar tela profilática. Isso, a partir do estudo, teve uma validação e a gente consegue utilizar isso na nossa prática. Basicamente, aí a gente tem a indicação de tela profilática. Eu, na minha prática, eu costumo utilizar o que foi utilizado em alguns ensaios clínicos, por exemplo, do grupo de parede abdominal da USP, que eles utilizavam tela profilática em pacientes que tinham um score de risco, um Rotterdam acima de 4 ou acima de 2,2, com algum fator de alto risco, seja ele obesidade, desnutrição, tablagismo ou cirurgia de câncer, cirurgia para neoplasia maligna. E eles deixaram uma calculadora e o score disponível, que eu estou deixando aí no QR Code, para quem quiser acessar. O que é interessante é que os estudos divergem muito sobre o melhor local para utilizar a tela nesse cenário de tela profilática. A gente pode utilizá-la de maneira pré-aponeurótica, que eu vou precisar de muita fixação, mais ocorrências de sítio cirúrgico, mais complicações que são mais fáceis de tratar. Em comparação, eu vou ter uma tela retromuscular que eu posso utilizar, que eu não vou utilizar fixação nenhuma, mas que eu vou precisar, se eu tiver uma complicação, é uma complicação que eu vou precisar de reoperar mais. E eu posso utilizar uma tela intraperitoneal, que é um cenário que eu particularmente não gosto, porque ela tem um custo mais elevado e complicações que são um pouquinho mais graves, apesar de ser mais fácil de ser implementada. A minha técnica de escolha é a técnica de tela profilática pré-aponeurótica, esse aí que está na figura. Eu vou utilizar uma tela de 6 centímetros de largura, então eu vou ter uma sobreposição de 3 centímetros ao redor de toda a incisão cirúrgica. E eu vou fixar essa tela com Vicryl e, na maioria dos casos, eu vou optar por uma drenagem do subcutâneo. Bom, estudos sobre tela profilática, o que eu queria destacar aqui são 2. Primeiro, o ensaio clínico randomizado, o PRIMA, ele é um ensaio clínico que comparou o uso de tela profilática em cirurgias eletivas com não utilizar. E ele encontrou uma redução absoluta de hernia incisional, de deiscência da ferida, de 17%, que é muita coisa. Isso confere um NNT abaixo de 6, de 5,8, que é excelente. E outro estudo que eu queria destacar é um ensaio clínico da USP, somente para cirurgias de urgência. Eles compararam 2 grupos, utilizando tela ou não, mas nos 2 grupos foi feito a técnica de small bites. Ou seja, em cima dos small bites, que já reduz a hernia incisional, o uso da tela profilática, no contexto que eu já mencionei, reduz de maneira absoluta 13,5% de chance de risco de hernia incisional, um NNT aí de 7,6, que também é muito bom. Uma outra técnica mais nova e que ainda merece um pouco mais de estudo, mas que saiu um ensaio clínico recente sobre o assunto, é o uso das suturas tensionais de reforço, que nada mais é do que uma outra linha de sutura para ancorar os pontos que a gente vai dando na aponeurose, e com isso a gente vai ter uma redistribuição da tensão desses pontos, e isso vai evitar que os pontos rasguem. E nesse ensaio clínico mais recente, ele mostrou um benefício também muito parecido com o da tela profilática, e com a redução absoluta de risco de 15%, que é muito bom. O que eu queria trazer de conclusão para vocês aqui nessa aula? Conclusão 1 façam small bites,
Conclusão 2, façam small bites. E conclusão 3, façam small bites. É o que a gente tem de mais robusto de evidência na literatura do que vai reduzir a quantidade de hernia incisional, e é o que eu mais vejo que o cirurgião não quer fazer na prática. Ele subestima isso, fica com preguiça, mas é o que é mais importante, o que a gente mais tem de evidência científica sobre o assunto. Além disso, é usar a tela profilática quando for indicado. Em casos que a gente muitas vezes não for ver benefício do uso, ou um paciente que está muito grave para a gente gastar tempo fazendo esse tipo de técnica, o uso dessas suturas de reforço talvez seja uma técnica muito promissora que eu acho que vale a pena aprender e utilizar na prática. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui seu comentário e mande esse vídeo para o seu cirurgião, peça para ele deixar a opinião dele aqui nesse vídeo também.